Então, eu nasci na zona rural de uma cidade do interior do Maranhão. Então, a cidade é Buriti Bravo e a casa que eu nasci não existe mais, mas é muito parecida com essa. Então, essa casa foi a casa que eu nasci. Meus pais, né, que eram da zona rural, resolveram trazer os filhos para estudar. Então, primeiro a gente foi para Buriti Bravo mesmo e depois a gente foi para Imperatriz, que era a cidade dos meus avós maternos. E aí tem a minha família de 7 irmãos, tem a minha filha, né, eu tenho uma filha única, que é nefrologista também, né, muito orgulho, está trabalhando agora comigo. Tem o meu marido, que é o Olímpio. Tem as minhas sócias, que são nefrologistas, e minhas amigas professoras da faculdade. Tem a escola que eu estudei, né, uma escola bem tradicional de freira, Imperatriz. Aí a minha turma de faculdade, 1987, em São Luís, num hospital que é um prédio histórico. Depois a residência em nefrologia no Hospital do Servidor em São Paulo. Então vocês veem que uma carreira muito certinha, né? Esse foi o meu chefe na nefrologia, que morreu com uma complicação de uma doença. O doutorado na USP, né, que é o sonho, né, uma menina nascida no interior do Maranhão, fazer o doutorado na USP com meu orientador. E aí a especialização em educação médica, né? Então, eu fui parar na educação médica por acaso. Eu entrei numa comissão curricular e eu não sabia o que fazer. Como uma nefrologista, se tornar numa coordenadora, numa organizadora de currículo. Então, esse é o grupo que me motivou. E depois o pós-doutorado em ensino na Unicamp, né? Então, toda a carreira mudando de uma carreira só de nefrologista para uma carreira de docente mais profissional. E aqui, especialização agora de gestão do hospital. Então, mais um desafio, né, participar de gestão hospitalar. Trabalhando com pessoas do Sírio-Libanês nessa gestão, pessoas do Brasil inteiro. E aí a nefrologia em Goiânia, né, hemodiálise, os meus primeiros chefes. Então, vocês veem como a história da gente, ela é feita de tantas pessoas, né? Quantas pessoas nos influenciam e mudam o caminho. Então, você acha que o seu caminho vai ser de um jeito e ele é de outro, né? Então, professora desde 92, né? Já 26 anos de docência. Já fez 26 anos de docência. E aí, digamos, a residência em nefrologia, né, que eu organizei em 94, né? Já passaram pelas minhas mãos vários nefrologistas de Goiânia. Tem uma até que mora aqui em Anápolis, a Patrícia. E agora docente do mestrado profissional em ensino. Então, quem for contaminado com o bichinho da educação, que for da área da saúde, a gente tem o mestrado em ensino na saúde. Coordenadora do internato, né? Coordenação da faculdade de medicina junto com esses diretores. Chefia do departamento com a professora Josélia, que está aí, que vocês conhecem aqui da Uni Evangélica. E coordenadora do curso. E aí, a primeira vez eu saio da gestão de graduação para ir para a gestão do hospital, que é onde eu estou hoje. E aqui um grupo que eu gosto muito, que são os alunos da mentoria. Então, esse é o local onde eu me sinto mais conectada com os estudantes. Então, é um local diferente, formando preceptores. E aqui foi a banca, né, do pessoal que foi titular, do concurso para titular. E aqui, dividindo um sonho com vocês. Então, a gente viu que hoje é uma tarde de dividir sonhos. Então, um dia eu queria ser astronauta, mas como disse vários aqui, o
que foi possível foi ser médica. E depois de médica, hoje, apaixonada pela docência. Então, para vocês que são de uma geração diferente da minha, vocês veem que a gente não tem o domínio do que a gente tem na nossa carreira, por mais sonhos que a gente esteja. E agora, então, vamos falar um pouquinho sobre o futuro da escola médica no Brasil do século XXI. Esse é o nosso desafio. Pode passar o slide. Bom, então eu fui buscar para vocês um pouquinho da história das faculdades de medicina no Brasil. Então, hoje, desde a primeira escola, que foi em 1808, a gente tem mais de 200 escolas de medicina. E a última, ela inaugurou agora, em fevereiro, em Brasília. Então, 200 anos de história. E quando a gente pega o que se espera de uma escola de medicina e o que as escolas de medicina oferecem, ou da área da saúde, porque a maioria tem uma história parecida, a gente vê que as mudanças são muito lentas. Então, lembra muito aquela frase do Lulu Santos: assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Então, quando eu fui para a questão da docência, eu queria muito que as mudanças foram rápidas. E agora, 12 anos depois, eu vejo que a gente precisa conhecer um pouco mais a história das pessoas antes de querer que elas simplesmente mudem. E aqui hoje a gente tem o perfil do médico desejado. Então, as diretrizes, digamos, nacionais e internacionais, ela diz qual que é o perfil do médico que as escolas deveriam formar. Um médico que tenha uma formação geral muito boa, que tenha características humanísticas, críticas e reflexiva, que seja ético, que atue em diferentes níveis de atenção, na promoção e na recuperação da saúde, que cuide tanto do individual como do coletivo, que tenha responsabilidade social, que tenha compromisso com a cidadania, com a dignidade humana e a saúde integral do ser humano. Então, quando um estudante de medicina ou da área da saúde se depara com um perfil desse, ele tem que virar um super-herói para dar conta de tudo isso. E aí o peso de se tornar esse profissional, ele é muito grande. E aí o que a gente vê são estudantes estressados no início do curso, com uma quantidade de matérias muito grande, e aí a importância de procurar um mentor, alguém que já está mais além do processo, alguém que já passou por aquele caminho. Então, o herói, ele tem as suas virtudes, ele tem os seus talentos, mas ele precisa de alguém que ajude a vencer todas as dificuldades que eles vão passar. E não são muitas no curso de medicina. Vocês veem estudantes se suicidando, então a gente precisa dar esse apoio. Então, o grupo de mentoria seria uma forma de você ter um estudante mais velho, um professor um pouco mais próximo a você, para que isso realmente aconteça. E o que tem de inovador nos cursos de medicina? Quando a gente procura um currículo inovador, se fala em metodologias ativas de ensino. Mas o que significa metodologias ativas de ensino? Metodologias ativas de ensino são aquelas em que o professor e o aluno mudam de lugar. Na metodologia ativa, o aluno ele passa a ser o responsável pelo seu processo de aprendizagem. A aprendizagem tem que ser significativa e não o professor como um transmissor de conhecimento. Então, nesse momento é que a gente vê a diferença entre o que é o método tradicional, que seriam as palestras, as conferências, embora essa aqui tenha um formato diferente, ainda é no formato de palestra, né? E a metodologia ativa seria os estudos em pequenos grupos. Na literatura, o que é mais comum é o chamado PBL, que é o ensino baseado em problemas. Então, o ensino baseado em problemas é aquele que o estudante já abre um problema, ele faz a discussão com o seu grupo, busca mais informação e retoma num outro momento para poder fazer a discussão e fechar aquele caso. E tudo isso com um facilitador, que é o professor, para que todo mundo busque a literatura, para que as pessoas façam um processo de reflexão aprofundado durante o grupo. Então, esse seria a metodologia chamada PBL, embora a gente tenha outras metodologias denominadas ativas. E o que é currículo inovador, né? Quando a gente fala de mudança em escola médica, a gente fala do perfil do futuro médico, fala de metodologias de ensino e fala em currículo inovador. O que existe mais de inovador no currículo hoje é o chamado currículo integrado. Seria integrar o ensino básico com o ensino clínico, trazer os casos da comunidade para dentro da sala de aula e fazer integração entre disciplinas. Então, integrar disciplinas significa eu, digamos assim, não estudar só anatomia. Então, no caso do aparelho urinário, eu estudo anatomia,
fisiologia, histologia e associo com as doenças renais. Então, isso seria interdisciplinar. E trabalhar de maneira interprofissional. Trabalhar de maneira interprofissional seria juntar no curso de medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, para a gente ter momentos em que essa discussão realmente exista. Hoje a gente fala que eu preciso trabalhar em equipe, de maneira colaborativa, mas se eu não fizer isso no período da instituição, provavelmente eu não vou dar conta de fazer isso depois. E tecnologias em incorporação. Hoje a gente ouviu muitas palestras falando de tecnologia e incorporação. Então, como fazer incorporação de tecnologia durante a graduação? Como fazer o ensino à distância valer a pena? Então, eu utilizar o ensino à distância para a metodologia ativa, gravar teleaulas, videoconferências, fazer videoconferências com outras instituições e depois fazer um processo de reflexão com o estudante. Ele ouvia as teleconferências e teleaulas no seu tempo. Esse é um exemplo de uma videoconferência junto com uma outra instituição de ensino. E aqui eu vou trazer para vocês os dados da pesquisa do pós-doutorado. Então, em 2017, que foi o ano da defesa do concurso para titular, nós apresentamos esses dados, eu junto com a minha orientadora Eliana Amaral. Então, nós entrevistamos 53 pessoas em 18 instituições do Brasil, distribuída nas 6 regiões do Brasil. 3 na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, e 6 na região Sudeste, que é aquela que tem o maior número de escolas médicas. Entrevistamos escolas privadas, escolas estaduais e municipais e escolas federais. E o resultado dessa pesquisa mostrou 3 perfis de escola. Isso é importante para que a gente possa refletir. Quando a gente fala de 200 anos de escola de medicina, de 336 escolas que hoje existem no Brasil, a gente, junto com a Índia e a China, é o país que mais tem escola médica. Então, vejam o perfil dessas escolas nesses 200 anos de história de faculdade de medicina no Brasil. Então, a gente tem 3 perfis de escola. Uma que ela faz a mudança sem precisar de nenhuma diretriz. E aqui a gente tem a fala de uma professora. Nós não temos muita dificuldade em fazer mudanças. Nós gostamos muito de mudanças. Muitas vezes, nós fazemos a mudança antes mesmo que ela esteja devidamente regulamentada. Então, essa é a escola que ela vai na frente, ela é a escola inovadora. A maioria das escolas, ela está nesse outro nível. É aquela que muda por conta da crise, por causa do MEC, por causa da diretriz curricular. E a fala mais importante é de um gestor, de um diretor de uma escola que fica na região norte do Brasil. Então, lá numa área remota. Então, ele disse assim, olha, Edna, a princípio, a gente fez tudo, não pela questão pedagógica. Foi porque nós achamos que seria mais racional tocar o curso com poucos recursos, que seria esse modelo PBL. Então, no modelo PBL, você tem uma interação com a comunidade logo no início e você pode fazer grupo tutorial não só com professores médicos, você pode fazer grupo tutorial com profissionais da área da saúde. Então, isso racionaliza o tanto do corpo docente, o tamanho do corpo docente. E um outro grupo de escola, que é o resistente à mudança. Então, esse grupo de escola tem a frase mais impactante para mim, que é a frase de um aluno de uma escola muito tradicional. Então, esse aluno, ele falou assim, a faculdade tem o seu jeito de fazer medicina e não vai ser nenhuma diretriz de lugar nenhum que vai fazer mudar isso. Eles sempre fizeram de um jeito e vão continuar fazendo daquele jeito. Eles se adaptam, pegam as coisas boas da mudança que aparece, e isso eu acho positivo, porque eles têm o jeito dele. Um conhecimento acumulado de mais de 100 anos que não pode ser negligenciado. Então, esse estudante de uma escola tradicional, ele reconhece que tem uma boa formação, que sua escola já sabe ensinar porque forma bons profissionais e por que mudar, se está dando certo. Então, esse é um grande número de escolas no Brasil que pensam dessa forma, principalmente as mais antigas. Isso me remete ao início da minha mudança, digamos assim, de uma professora médica para uma professora que tem uma visão mais pedagógica. Então, a professora Regina Mene, em 2008, numa conferência parecida com essa, ela disse assim, olha, é mais fácil mudar um cemitério de lugar do que uma escola de medicina. Então, essa frase também me chocou. Para alguém que estava acreditando em mudança, que iria modificar a sua forma de pensar, ouvir isso. Bom, mas aí depois, né, daquele período de pesquisa, das 53 entrevistas, hoje eu vejo com
com mais otimismo, né? Então, hoje eu vejo uma luz, né? Eu vejo uma luz que me diz que eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso ouvir a escola inovadora, eu preciso ouvir a escola tradicional, eu preciso ouvir aquela que está lá na região norte e que tem dificuldade para mudar. Então, a gente precisa se conectar, a gente precisa entender, compreender qual que é a dificuldade, qual que é a facilidade de cada uma dessas instituições. E além de ouvir todos os lados, a gente precisaria também reunir o gestor público, o gestor da escola, a gente precisa incluir a comunidade na discussão e a gente precisa incluir os discentes. Então, dessa forma, eu vejo uma luz. Não só o cemitério, como disse a professora Regina. Se a gente se conectar, e essa palavra eu ouvi hoje várias vezes, a gente pode transformar as escolas médicas do Brasil. E aí, eu queria compartilhar aquele sonho que eu falei com vocês no início da menina astronauta. Então, como que a gente mantém o nosso sonho, a cabeça nas nuvens e, ao mesmo tempo, os pés no chão? Então, eu acredito que é possível. É possível a gente mudar, é preciso a gente se conectar, ouvir o outro e, dessa forma, oferecer um sistema de saúde melhor para o Brasil. A gente tem um sistema único de saúde que é considerado modelo, a gente pode melhorar esse sistema de saúde e a gente pode dar saúde com mais igualdade e mais equidade para a população brasileira. Então, obrigada por estar compartilhando com vocês esse sonho de uma escola médica transformada no século XXI. Obrigada.